Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa segunda aula de Teologia Sistemática 6, a matéria de Escatologia. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Paz. Como é costume, já oramos, pedindo a bênção de Deus, e agora vamos mergulhar aqui no material do Grudem, dos demais livros. Hoje nós continuaremos falando sobre o material dos sinais dos tempos, a doutrina do futuro, ou escatologia. Quero continuar trabalhando aqui no capítulo 54 do livro do Grudem, que fala sobre a volta de Cristo, quando e como, e sobre o milênio, capítulo 55. Né? Então, a gente vai voltar para os slides, da onde paramos na última aula. Vamos trabalhar também naquele mapa do o plano divino através dos séculos, e também estaremos mergulhando hoje no material, tanto no livro-texto quanto no resumo. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos continuar trabalhando, e só para situar vocês, eu vou estar passando aqui os slides. Logo depois dos slides, nós estaremos trabalhando no livro-texto e no resumo. Então, a gente vai sempre estar fazendo essa ponte, tá bom? Quero lembrar aos meus irmãos que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam continuar estudando sobre esse tema tão importante, que é o tema dos sinais dos tempos. Gravamos também para os irmãos que queiram estudar o nosso seminário e fazê-lo em EAD. Essas aulas gravadas farão parte também do currículo dos irmãos, apenas parte do material, e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas onde quer que essas aulas cheguem, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos ler, como é costume, eu quero ler um texto bíblico que está em Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo 1, vou compartilhar aqui com vocês. Apocalipse, capítulo 1. Eu quero também passar aqui para vocês, mais uma vez, os trabalhos extras. E logo após a leitura, tá bom? Eu dei uma reformulada juntamente com a leitura que vocês terão que fazer para essa matéria. Tá bom, meus irmãos? Então, no caso, nós estaremos passando para você logo depois da leitura desse texto. Eu quero ler Apocalipse capítulo 1. Por favor, irmão Tomé, leia para nós Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 em diante, por gentileza. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez reino, sacerdote para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me,
Vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho de Homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente que fora refinado numa fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, fui morto, mas eis que aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Eis o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia. Que texto maravilhoso, não? Muito obrigado, viu, Tomé? Texto lindo, mostrando aqui o nosso Jesus ressurreto, mostrando aqui a visão que Deus deu ao apóstolo João, mostrando também a importância daqueles pelo qual o Senhor chama de estrelas, que são os pastores, e também daqueles que o Senhor chama de candeeiros, que são, no caso, as 7 igrejas. Então, é maravilhoso ver essa descrição, né, do próprio apóstolo João, no dia do Senhor. Entendemos que era um domingo, ou ele cita o dia do Senhor aqui como uma alusão ao grande dia de juízo, a essas 2 leituras, e ele estava na ilha de Patmos. Ele tinha sido sentenciado pelo imperador romano, simplesmente porque ele estava pregando o evangelho, e ali o Senhor deu essa visão bendita a ele. E aqui ele vê o Cristo glorificado, e recebe do Cristo essa incumbência de escrever tudo aquilo que haveria de vir. Tá bom, meus irmãos? Então esse é um texto lindo. Eu sei que a gente vai ler bastante durante esses dias o Apocalipse, mas eu queria simplesmente fazer essa leitura, porque já, quando fôssemos trabalhar no plano divino através dos séculos, eu quero abrir o mapa aqui com vocês e fazer alguns comentários em cima disso, tá bom? Então, vamos agora aos trabalhos extras, meus irmãos. Como eu compartilhei com vocês, eu fiz um remanejamento, tá bom? Como eu tinha dito anteriormente para vocês, nos módulos anteriores, nós utilizamos outros livros. Então, como vocês sabem, né, o meu método de ensino, cada professor tem um método de ensino e um método de avaliação. Eu priorizo muito na leitura. Então, vocês sabem que as minhas notas, elas são divididas da seguinte forma: quando se lê todo o material que eu indico, o aluno ganha 4 pontos. Quando se faz todos os trabalhos extras que eu apresento em cada módulo, ele ganha mais 3 pontos. Ou seja, ele praticamente está aprovado. É óbvio que eu só vou consolidar essa aprovação com a prova, né, juntamente com a somatória da prova, né? Mas, assim, a nossa nota mínima para aprovação é o número 7. Então, assim, se o aluno ele é muito aplicado, faz a leitura, ele já ganha 4 pontos. Se ele faz todos os trabalhos extras, ele ganha mais 3 pontos. No caso agora, como os nossos trabalhos extras e leituras serão bem vastos, a pessoa já praticamente está quase que aprovada. É óbvio que eu também dou a prova valendo mais 3 pontos. Então, a somatória dá 10 pontos. E por que faço isso? Porque, como seminaristas e como estudiosos, eu forço vocês, e é de propósito, aí nos clássicos, tanto na Bíblia Sagrada quanto nos grandes teólogos ortodoxos, reformados, nesses grandes líderes que nos influenciaram. Para quê? Para que a gente possa aprender com eles, e eu faço esse papel aqui de um orientador,
de todas essas literaturas, tá bom? Então, eu remanejei, né, como eu tinha dito na última aula, eu tinha apresentado para vocês, mas agora eu quero, inclusive, explicar melhor. Então, no livro do Gruden, que é esse livro, diferente da sua versão, essa minha edição é anterior, quais capítulos vocês terão que ler? No caso, a parte 7, que é as doutrinas do futuro, né, que se trata da escatologia, e que seria dos capítulos 54 ao 57. Depois também vocês terão que ver outros capítulos, que é o capítulo 19 e o 20, que o capítulo 19, ele fala de anjos, e o capítulo 20 fala Satanás e os demônios. Então, anjos, a gente vai ver em todo o livro do Apocalipse, Satanás e os demônios, a gente também vai ver no Apocalipse. Então, é importante vocês saberem o que nosso irmão Gruden, ele ensina a respeito disso. E no Apocalipse ainda, Satanás aparece como a besta, o falso profeta, o anticristo. E também temos outros capítulos que eu não mencionei na última aula, e eu estou agora reprisando, até apresentando novamente, só para ficar bem claro para vocês, que é o capítulo 41, 42 e 43. Porque nesses capítulos falam sobre a morte e o estado intermediário. Capítulo 42 fala sobre a glorificação, que é receber o corpo ressurreto. E o capítulo 43 fala a união com Cristo, que seria aquele grande momento de glorificação. Ou seja, tem tudo a ver com o desfecho dos sinais dos tempos. Então, vocês lerão essas páginas do Gruden, mais os fundamentos da nossa fé do Hobbes, que é o capítulo, no caso, 12 e o 13. Perceba que aqui eu só estou citando a leitura obrigatória, que vale, no caso, 4 pontos. E aí tem também aqui no item 3, que é a introdução à teologia sistemática do Erickson, que é a parte 12, que é do capítulo 38 ao 41. E eu deixei também aqui o esboço de teologia sistemática do Langston, que é o capítulo 8. São 13 páginas. Quem quiser ler, eu vou estar considerando. O total de páginas que eu separei para vocês aqui, para ganharem esses 4 pontos, é 234 páginas. Lembrando que 200 páginas você já ganha os 4 pontos, tá bom? Deixei aqui a citação do Langston, apenas para vocês saberem. E os trabalhos extras? Quais serão os trabalhos extras? É a leitura do livro do Escatologia do Russell Shedd, a Escatologia do Novo Testamento, e a leitura de Apocalipse com referências cruzadas, como eu ensinei para vocês na última aula. E mais esses dois, um vídeo e um áudio. Ou seja, quem fizer essa leitura, que é a leitura de Escatologia do Novo Testamento, do Russell Shedd, a leitura do livro de Apocalipse, com as referências cruzadas, como eu menciono aqui, de preferência na revista e corrigida, ou revista atualizada, ou revista corrigida fiel. E ver esse vídeo e esse áudio vai ganhar 3 pontos. Perceba que só aqui, meus irmãos, o aluno praticamente já passa de ano, porque a nota é 7 para se passar de ano, né? E aí temos a prova também. Tá bom, meus irmãos? Então, corram, se dediquem muito tempo para esse trabalho. Percebam que aqui eu não estou pedindo versículo por versículo do Hobbes, tá? Aquele trabalho no caderno. Porque temos muita leitura. Se o aluno ler mais algumas outras páginas de outras obras que eu sugeri, ou fazer o versículo por versículo do Hobbes, claro que eu vou dar pontos extras. E vocês sabem que um aluno que é muito aplicado tira 9 e 10 com muita facilidade. Mas quem não lê já vai direto para a recuperação. Por quê? Porque se a pessoa não lê, mesmo que ela tire 3 de trabalhos extras e 3 na prova, vai para a recuperação porque não leu. Ou seja, eu provoco isso em vocês, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Joia? Alguma dúvida? Então, isso fica também para os alunos em EAD, tá bom? Essa recomendação. Vamos lá, meus irmãos. Então, agora indo para o slide de onde tínhamos parado na semana passada. Ou melhor, terça-feira, né?
Nós tínhamos trabalhado aqui em cima do slide e falamos, inclusive, tínhamos já falado um pouco, né? Nós, só recapitulando rapidamente aqui, né? Nós falamos sobre a volta de Jesus. Começamos aqui, né? O material Doutrina sobre o Futuro. Falamos sobre a volta de Jesus. Citamos, né? Os sinais que precederão a volta de Cristo e as suas teorias, e entramos no milênio. E falamos sobre as 3 partes, que é o amilenismo, pré-milenismo e o pós-milenismo. E aqui no amilenismo, vamos ver se vocês estão prestando bastante atenção, né? O que seria o amilenismo, meus irmãos? Vamos lá? Que não acredita no milênio, né? Repete, por Que não favor. acredita no milênio de 100 anos. 1000 anos, quer dizer. Que não existe, né? Exato. Então, é a era da igreja, e a era da igreja, ela está unida ao milênio, ou pelo... desculpe, que a era da igreja já... o milênio estaria sendo uma figura de linguagem aqui para a era da igreja, no sentido assim, não existe o milênio, nenhum milênio futuro, exatamente, Beatriz. Então, aí lemos aqui, inclusive, um pouco sobre o amilenismo, e paramos aqui, né? Paramos no próximo, que foi no pós-milenismo, né? Paramos nesse ponto, que agora seria Cristo volta após o milênio, ou seja, no amilenismo, Jesus vai voltar, lembrando aqui a todos, irmãos, um assunto importantíssimo, é consenso de que Jesus voltará para buscar o seu povo, tá bom? É consenso que Jesus volta, então é normal que acreditemos sobre essa questão, tá? Então, no amilenismo não existe nenhum milênio futuro. O milênio seria só uma figura de linguagem, tá bom? E aí, o que acontece é que paramos aqui, né, sobre o pós-milenismo. Leia para nós, irmã Beatriz, esse slide, por gentileza. O pós-milenismo. Cristo volta após o milênio. Era da igreja milênio, mais a volta de Cristo e mais o estado eterno. Ressurreição dos crentes, ressurreição dos incrédulos, julgamento, novo céu, nova terra. Ou seja, né, tem a era da igreja, tem o milênio e Jesus volta depois do milênio, tá bom? Então, por gentileza, Beatriz, leia para nós, por favor. O avanço do evangelho e o crescimento da igreja se acentuarão de forma gradativa, de tal modo que uma proporção cada vez maior da população mundial se tornará cristã. Dá uma pausa, por gentileza, filha. Então, percebam, irmãos, que essa teoria está querendo dizer, em outras palavras, que a igreja ela vai ser tão influente na sociedade que essa igreja ela vai converter todas as pessoas e nações, e aí essa igreja vai estar, vamos dizer assim, influenciando o mundo ao ponto que, de fato, o mundo se torna totalmente cristão. Seria praticamente isso. E aí, então, depois disso, vem o milênio, tá bom? Então, percebam que essa teoria é uma teoria interessante também. Quando nós olhamos na história do cristianismo, nós vemos que, em certa medida, o Ocidente, que foi influenciado pelo cristianismo, ele foi abraçado, né, pelo cristianismo. Então, assim, é uma teoria bem interessante, vamos estar aprendendo com ela, tá? Leia a segunda parte para nós, por favor, filha. Pastor, uma pergunta, nessa parte que ele fala se tornará cristã, é cristã nominal ou é cristão mesmo? Então, Porque se for para pensar, no Brasil já é a maioria cristã. Então, nós não podemos negar, Beatriz, uma coisa muito interessante, quando a gente começa a estudar um pouco a história da igreja, principalmente a matéria de história eclesiástica, Beatriz, hoje, a civilização ocidental, tudo que a gente tem hoje aqui,
tudo que a gente desfruta, Beatriz, nós não temos noção de como somos abençoados. Só para você ter uma ideia, Beatriz, nas aulas de história eclesiástica, eu gostava de dizer uma frase que eu aprendi com alguns professores de história, que é: hoje uma pessoa que vive uma vida de classe média e classe média alta, uma família, né, que desfruta desse padrão de vida de classe média alta, ele desfruta de mais benefícios do que um rei na era medieval. Verdade. Podem ver que hoje, mesmo nós brasileiros, né, um país emergente, chamado antigamente, né, de país de terceiro mundo, pode ver, nós temos um sistema de saúde maravilhoso, com todas as suas precariedades, ainda assim é maravilhoso. Nós temos acesso à informação, à escola. O problema não são os acessos. O problema maior é a falta de estrutura na família, que vai fragmentando, né, por exemplo, a nossa educação e o nosso país. Mas quando a gente olha, né, para o Ocidente, e mesmo para a América Latina, e aqui, ó, como América Latina, nós estamos bem longe, né, da América do Norte, e estamos bem longe de países europeus. Mas perceba, o cristianismo, ele de uma forma ou outra, mesmo ele pelo catolicismo romano, ou ortodoxo grego, e etc. e tal, ou protestantismo, ele reconfigurou o Ocidente. Nós, do Ocidente, vivemos muito melhor do que os povos do Oriente. Quando a gente pega China, quando a gente pega países árabes, países persas, como é o caso do Irã, países, a Arábia Saudita, no caso, e tantos outros países que são dominados pelo Islã, na própria África, a gente vê que o Ocidente ele vive muito melhor do que o Oriente, né, os países africanos. E tudo isso foi o quê? Fruto do cristianismo, fruto dos valores cristãos, fruto dos ensinamentos cristãos, porque os ensinamentos cristãos formaram bases do que é família, do que é sociedade, do que é política, do que é justiça. Então, mesmo com todas as ideologias que têm entrado no Ocidente, tentado desfigurar, né, aquilo que historicamente foi construído, mesmo assim a gente vive muito melhor. Então, o que você perguntou, né? Eu sei que o cristianismo nominal ele atrapalha muito, Beatriz, ele atrapalha. E quando as teorias do milênio vai sendo colocada aqui, a gente entende que não é somente um cristianismo nominal, mas é que a cada dia o verdadeiro cristianismo vai sendo sedimentado na sociedade, sabe? É claro que aqui, Beatriz e irmãos, a gente está trabalhando com teorias, tá? Sejamos honestos, né, irmãos? Uma coisa são os cristãos verdadeiros e os cristãos nominais. Mas vocês concordam comigo? Vamos pegar aqui um caso de uma família. Um lar que foi influenciado pelo cristianismo, um lar. Mesmo que tenham filhos nesse lar que não sigam o evangelho como deveria, esses filhos eles têm uma influência imensa do cristianismo, concorda? Que eles são educados a partir do cristianismo, valores éticos e morais, né? Então, a ideia aqui seria mais ou menos essa, é o avanço desse evangelho, de uma espiritualidade genuína que vai marcando gerações e vai transformando a sociedade. Porque, como eu disse, a gente não pode generalizar, mas vamos pegar aqui 2 exemplos nossos, tá? Nós, brasileiros, que somos, né, cristãos, na sua grande maioria entre católicos apostólicos romanos e protestantes evangélicos. E vamos pegar a Europa. Vamos pegar, por exemplo, a Inglaterra. Ambos são cristãos, mas há uma diferença entre ser um brasileiro e ser um inglês? Há ou não há? Percebam, o que faz os ingleses terem se tornado um país de uma cultura tão elevada? É o cristianismo? Sim, e é todo o processo de educação que eles têm. E nós, brasileiros? Porque a gente, muitas vezes, ainda, mesmo, com toda a dificuldade, mesmo assim, a gente desfruta de várias coisas do cristianismo. Não sei se vocês conseguiram entender. Deu para entender? E mesmo que o Brasil seja um terceiro mundo, por sermos cristãos, ainda assim, nós estamos muito diferentes, por exemplo, do que é o Níger, do que é, por exemplo, o Afeganistão,
Ou seja, o cristianismo melhorou de uma forma ou de outra a nossa cultura, entendeu? E a nossa civilização, mesmo aqui no Brasil e na América Latina. Deu para entender ou não? Então, a ideia seria essa, do pós-milenismo, tá bom? Que o mundo vai se tornando cristãos, mas não nominais, e aí esse valor vai sendo um valor que prepara para o milênio, entendeu? Tá bom? Esclareceu? Certo. Agora, irmã, como eu disse, não dá para a gente generalizar, tá bom? Então, pode ler aqui o segundo, por gentileza? Como consequência, haverá influências cristãs significativas na sociedade. Esta funcionará mais e mais de acordo com os padrões de Deus e gradualmente virá uma era milenar de paz e justiça sobre a terra. Então, essa segunda parte que você leu, Beatriz, foi tudo a síntese do que eu acabei de te explicar, tá bom? E pode ler agora o terceiro para nós, Beatriz, por gentileza? Esse milênio durará um longo período, não necessariamente de 1000 anos literais, e por fim, ao final desse período, Cristo voltará à Terra. Crentes e incrédulos serão ressuscitados. Ocorrerá o juízo final e haverá um novo céu e uma nova terra. Entraremos então no estado eterno. Então, esse é a teoria do pós-milenismo, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Ficou claro? Então, vamos lá. Argumentos em favor do pós-milenismo. Leia para nós, Tomé, por gentileza. A grande comissão, está ouvindo? Sim, sim. A grande comissão leva-nos a esperar que o evangelho se propague com poder e acabe, por fim, resultando no mundo, em boa parte, cristão. Mateus 28, do 18 ao 20. Uma vez que Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, e já que ele promete estar conosco no cumprimento dessa comissão, podemos esperar que isso transcorra sem impedimentos e, por fim, triunfe em todo o mundo. Parábolas sobre o crescimento gradual do reino indicam que, por fim, sua influência cobrirá a terra. Mateus 13, 31 e 32. A igreja está crescendo e se disseminando por todo o mundo, e mesmo quando perseguida e oprimida, cresce de modo notável pelo poder de Deus. Essas são verdades que a gente não tem como negar, irmãos. Mesmo com o advento do comunismo, do socialismo, e tantos sistemas opressivos, como foi no passado o próprio islamismo, né, com as conquistas muçulmanas, percebam que o cristianismo continua avançando e sempre vai avançar. E aqui, esse texto de Mateus 13, 31 e 32, essa parábola é muito interessante, eu quero ler com vocês, olha só o que diz. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aqui é uma parábola, né? Mas essa parábola demonstra bastante esse episódio aqui, e esse é o argumento a favor do pós-milenismo, tá bom? Tudo bem? Irmãos, percebam aqui, é importante nós pontuarmos tudo isso para vocês, porque são teorias muito fortes. Nós não sabemos, de fato, como será, mas a Bíblia aponta para caminhos assim, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? E agora, pré-milenismo clássico. Leia para nós, Tomé, por gentileza, olha lá. Pré-milenismo clássico. Esse slide, ele é muito interessante, ó. Pré-milenismo clássico. Por gentileza, Tomé. Pré-milenismo clássico. Cristo volta antes do milênio. Cristo, arrebatamento dos crentes imediato. Era da igreja, milênio, estado eterno.
ressurreição dos crentes, novos céus e nova terra, divergência, ressurreição dos incrédulos, julgamento, novo céu e nova terra. Então, e aí tem também divergências, né? Então, qual é essa ideia do pré-milenismo clássico, irmãos? Olha só, assim como nos outros, no amilenista, no pós-milenista, nós temos uma ideia aqui que é bem diferente, porque a igreja aqui é arrebatada. Ou seja, antes do milênio começar, vem o arrebatamento de quem? Da igreja. E por que ele coloca aqui ressurreição dos crentes, novo céu, nova terra e divergência? Porque os debates aqui eles são mais acalorados, há muita divergência. Então, Jesus vem para a igreja, e ele vem entre as nuvens e busca a igreja fica durante 7 anos, como a gente já vai ver, nas bodas do Cordeiro, né, entre as nuvens, e depois passa-se, enquanto os crentes estão lá no céu, nas bodas, fazendo ceia com Jesus, celebrando, aqui na terra está tendo aquele período que é chamado de tribulação e grande tribulação. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Aí, então, Jesus vem agora com os salvos e volta para julgar as nações. E aqui há a ressurreição dos incrédulos e o julgamento das nações, e aí, então, começa-se o período chamado de milênio. Percebam, essa daqui vai ser, eu diria, um momento de estudo nosso mais detalhado, porque nós fomos influenciados por essa teoria aqui, e ela é muito interessante, tá bom, meus irmãos? Então, aqui é o pré-milenista clássico, né? O pré-milenismo clássico. Por que clássico? Porque a maioria de nós, brasileiros, igreja brasileira, aprendeu sobre essa questão, tá bom? E a gente vai trabalhar melhor já sobre isso. Então, leia para nós, Tomé, por gentileza, pré-milenismo clássico. Primeira parte. A presente era da igreja continuará até que, com a proximidade do fim, venha sobre a terra um período de grande tribulação e sofrimento. Depois desse período de tribulação, no final da era da igreja, Cristo voltará à terra para estabelecer um reino milenar. Quando ele voltar, os crentes que tiverem morrido serão ressuscitados, terão o corpo reunido ao Espírito, e esses crentes reinarão com Cristo sobre a terra por 1000 anos. Ou seja, né? Deixa eu até mostrar aqui esse mapa, que é o plano divino através dos séculos. Olha só. Como vocês já viram, né? Bom, olha só. Então, só para dar um destaque aqui, esse período aqui, ó, nós estamos falando exatamente... irmãos, deixa eu só fazer um comentário, tá, que eu esqueci de dizer. Esse mapa, essa obra foi escrita, ó, em 25 de março de 1943, tá? Pelo nosso irmão N. Lawrence Olson. Ele foi um missionário da Assembleia de Deus, aqui no Brasil, tá? Então, esse material influenciou toda uma geração, e nós somos fruto disso, tá bom? Então, como está nesse desenho, nós estamos literalmente aqui, vivendo esse período. Talvez você diga assim, pastor, mas onde a gente está aqui? Aqui é a morte, ressurreição de Cristo, aqui vem o Espírito Santo, e nós estamos aqui, nesse período aqui. Esses 2000 anos seria esse período aqui. Porque quando começar, na realidade, né, quando a gente fala assim que é esse período, só para vocês terem uma ideia, irmãos, assim, a gente começa aqui como igreja, deixa eu explicar melhor para vocês, é assim, deixa eu pôr para cá, isso aqui vai ser melhor. A igreja começa aqui nesse período, e os 2000 anos, ela está aqui, ó, durante todo esse período. Nós estamos nesse período aqui, tá bom? Então, segundo essa teoria, nós estaremos nesse período. Jesus, ele vem, busca a sua igreja é arrebatada,
E aí começa aquilo que nós conhecemos como 7 anos, que é o período da tribulação. Aqui seriam os 7 anos da tribulação. A gente já vai trabalhar melhor nessa ideia aqui, tá bom? 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Então, hoje, nós estamos aqui, nesse período, tá bom? Aqui é chamada Era dos Gentios, Era da Graça. Já já a gente vai mencionar sobre as 7 cartas do Apocalipse, mas o que nós acabamos de ver naquele material do pré-milenismo, é isso, que a igreja é arrebatada aqui, ela vai para as bodas do Cordeiro. Deixa eu ver onde estão as bodas do Cordeiro. Aqui as bodas. Dá para ver? Espera aí. Aqui, ó. A gente vai arrebatado. Aqui estão as bodas do Cordeiro, ó. Jesus, ele está reinando nos céus, né, durante o nosso momento presente. Ele está à destra do Pai. E aqui a igreja é arrebatada e vem para as bodas, ó. Aqui as bodas do Cordeiro, pode ver. E aqui a gente, literalmente, está vivendo esse período de festa e etc e tal. E aí, depois, podem ver que nesse desenho, olha que interessante, Jesus volta para julgar as nações. Hã? Vai ficar um povo aqui ainda, depois que a igreja subir? Então, aí, segundo essa teoria, Miriam, quem sobe é os crentes. Naquele filme, né? Isso, quem fica aqui seriam os ímpios e os não crentes. Mas percebam, irmão, são tudo teorias, não dá para a gente afirmar. É assim, lembra da última aula que eu falei que o problema é esse, a gente pinta um quadro e a gente começa a falar que vai ser assim. Irmãos, o que nós temos certeza é, Jesus vem nos buscar. Amém. O milênio vai acontecer. O que nós temos certeza é, vai ter o período da tribulação. Como tudo isso se dará, são as incógnitas, tá bom? Então vamos voltar lá para o material, a gente já volta para cá. Pastor Rai, uma pergunta. Pois não. Esse mapa, ele está mostrando tudo de acordo com qual das teorias? Ou ele é só um desenho sem nenhuma teoria? É o pré-milenista clássico, ele. Pré-tribulacionismo, né? Também. Isso, ele é o pré-milenista, pré-tribulacionista. Obrigado, Tomé. Então, ele é chamado... Deixa eu voltar lá para eles aqui. Ó. Por que ele é chamado pré-tribulacionista e pré-milenista? Vou mostrar aqui, Beatriz. Ó. Você vai ver que o milênio está aqui para eles. Ó o milênio, tá vendo? Ó, o milênio está aqui, ó, tá vendo? E aonde está a tribulação? A tribulação está aqui, ó, nesse período, quer ver? Ó, aqui, ó. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? 70 semanas, aqui completa-se a 70ª semana de Daniel, ou seja, aqui é a última semana de anos. Deixa eu só... percebam, irmãos, todo esse assunto, eu estou indo com bastante cautela aqui com vocês, porque eu sei que muitos dos irmãos aqui presentes ainda não estudaram a fundo esse tema. Então, eu não quero jogar aqui um mundo de informações e a cabeça de vocês fritarem. Eu quero ir com calma, dando assim os apontamentos, mostrando para vocês entenderem bem. Então, esse mapa é um mapa chamado pré-tribulacionista. Por que pré-tribulacionista? Porque a igreja está aqui, ó, pode ver, deixa eu aumentar de novo. A igreja começa aqui com Pentecostes e ela está sendo, a gente está vivendo esse período aqui. Só que esse período aqui já passaram-se 2000 anos, tá vendo? Deixa eu até mudar a cor aqui. Ó. Já passamos 2000 anos, ou seja, pastor, mas é rapidinho mais ou menos, né, irmãos? 2000 anos, nós estamos aqui. Então, é pré-tribulacionista porque a igreja ela é arrebatada antes da tribulação. Aí aqui começa a tribulação. E ela é chamada pré-milenista, por quê? Porque depois que passar os 7 anos de tribulação, Beatriz e irmãos, aí vem, então, o quê? O milênio. Então, ela é pré-tribulacionista e pré-milenista, entendeu? Esse mapa segue essa linha, tá? Por isso que eu disse para vocês, ó, mais uma vez, nas outras teorias do milênio, então, eles estão dizendo que o milênio não existe. Que o milênio que ele colocou aqui, ele está sendo vivido em algum período por aqui. No outro mapa que nós chamamos de
pós-milenista, ele está dizendo o seguinte, que em algum momento a igreja está aqui e, de repente, daqui já vira milênio. E agora nós estamos nesse mapa que é o pré-milenista. E eu estou mostrando o mapa que é pré-tribulacionista, tá vendo? Então, são teorias, tá bom, Beatriz? Tá bom, irmãos? Para mostrar que existem, sim, esses estudos. E, irmãos, deixa eu fazer aqui um último comentário, só para vocês agradecerem a Deus por esse tipo de material. Irmãos, esse material influenciou gerações, tá? Esse material aqui, ele foi uma pérola. Pode ver que eu mostrei para vocês que o nosso irmão Laurens, ele escreve isso, ele foi missionário lá em Minas Gerais, e ele escreve isso daqui antes, ali por volta da Segunda Grande Guerra Mundial, tá? Ó, só para vocês terem uma ideia, irmãos, uma geração de cristãos começou a desejar a volta de Jesus por causa de um mapa como esse daqui, viu? Então, a gente tem que ser muito grato aos nossos irmãos pentecostais, porque eles resgataram uma doutrina que tinha sido, eu diria, esquecida pela igreja. Qual é a doutrina? Da volta de Jesus. Até 1900 não se falava muito sobre a volta de Jesus. Depois do movimento, do avivamento da Rua Azusa, dos movimentos de avivamento, e de toda essa obra que foi sendo feita no mundo de avivamento, a volta de Jesus se tornou muito mais aguçada. E os nossos irmãos pentecostais, eles foram quem incentivou a igreja a refletir sobre isso. Olha só como é gostoso estudar teologia, irmãos. Nós estamos estudando teologia na cozinha histórica, mas nós estamos prestigiando nossos irmãos pentecostais. Porque, como eu disse, irmãos, uma geração de irmãos começaram a refletir sobre a volta de Jesus, sobre se preparar para se encontrar com Cristo, começaram a se santificar muito mais, sabendo que Jesus poderia voltar amanhã. Isso mudou muito a configuração da igreja protestante, principalmente no Brasil e no mundo. Então, por isso que essas teorias a gente tem que fazer uma leitura, não colocar assim uma última palavra. Vocês terão a liberdade de escolher qual é a corrente que vocês querem, mas, sobretudo, meus irmãos, uma coisa que eu não abro mão de falar aqui para vocês é ansiem a volta de Jesus. Desejem a volta de Jesus. Vivam hoje como se Jesus Cristo fosse voltar amanhã. Porque ter essa perspectiva de vida só nos faz sermos embaixadores do reino aqui de uma forma muito ousada. E é isso que a gente precisa. A gente não precisa que aprender a teologia para viver que nem os nossos irmãos viviam há 200 anos atrás, que estavam se esquecendo da volta de Jesus. Os irmãos protestantes que fizeram a teologia chamada liberal, eles não desejavam a volta de Jesus. Hoje eu publiquei lá no nosso grupo do seminário um artigo falando que a teologia liberal eles não acreditavam na volta de Jesus. Irmãos, imagine o quanto a igreja perdeu com o liberalismo. Não acreditar na volta de Jesus. Isso é um prejuízo muito grande, tá bom? Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, irmãos? Sim. Alguma pergunta a mais? Doutor, esses 7 anos, que fala 3 anos e meio, que eu ouvi dizer, né? Você já faz tempo, que seria 3 anos e meio de paz e depois vinha a tribulação. A gente vai trabalhar melhor depois, viu, irmã Miriam? Mas não tem problema. Depois eu vou mostrar o que seria, né, esses 3 anos e meio em algumas leituras e depois os outros 3 anos e meio. 3 anos e meio de tribulação e de grande tribulação. A gente vai estar trabalhando com mais detalhes depois, tá bom? Mas é isso, é a somatória dos 7 anos, tá? Tá, irmã Miriam? Sim. Eu vou estar explicando já melhor para vocês, tá bom? Irmão Tomé, continua lendo para nós aqui o pré-milenismo clássico, primeira parte, por gentileza. Durante esse tempo, Cristo estará fisicamente presente sobre a terra em seu corpo ressurreto e dominará como rei sobre toda a terra. Os crentes ressuscitados e os que estiverem sobre a terra quando Cristo voltar receberão o corpo glorificado da ressurreição, que nunca morrerá. E neste corpo da ressurreição
viverão sobre a terra e reinarão com Cristo. Quanto aos incrédulos que restarem sobre a terra, muitos, mas não todos, se converterão a Cristo e serão salvos. Ó, voltando aqui, já vou responder para você, minha irmã Miriam, ó, aqui os 3 anos e meio. Vamos imaginar que a teoria que ensina sobre o pré-tribulacionismo, né? Olha só, irmã Miriam, deixa eu só pegar aqui. Olha só, vamos imaginar aqui, ó. Deixa eu pôr aqui no período. Opa, tô dando uma travadinha. Aqui, ó. Aqui, irmã Miriam. Supondo que. Irmãos, depois eu vou, com mais detalhes, eu vou mostrar qual é o meu posicionamento. Por enquanto, só quero dar as teorias para vocês. Mas vamos imaginar agora que realmente, né, a igreja, Jesus venha nas nuvens, arrebata a igreja, tá? Quando Jesus arrebata a igreja agora está aqui nas bodas do Cordeiro. E aqui, então, começa aquele período chamado 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Na tribulação, quem é que vai viver em uma suposta paz? São todos aqueles, Miriam, que seguirem o anticristo. Então, o anticristo, ele estará aqui sobre a terra. E os judeus, segundo essa teoria, vão colocar ele no trono como o Messias. Logo, todos aqueles que aceitarem que o anticristo é o Messias, sobre eles estarão em paz. Então, assim como o mundo, ele vai, para que o anticristo se manifeste, ele tem que viver uma suposta paz. É por isso que a Bíblia, lá em Tessalonicenses, ensina paz, paz, e de repente virá sobre todos uma repentina destruição. O anticristo, ele vai ser um grande líder, segundo essa teoria, ele vai ser um grande líder espiritual e político. Então, ele vai resolver o problema de todas as pessoas. E os judeus irão colocá-lo no trono, aclamando ele como Messias. E é nesse momento que aqui entra os 3 anos e meio de suposta paz. Para quem? Para os judeus, para os habitantes da terra, mas vamos imaginar aqui que essa teoria, que nem a igreja não está arrebatada aqui em cima, a igreja não está aqui em cima já nas bodas, a igreja não está nas bodas, então ficou aqui, quem não foi arrebatado, irmãos, os crentes, filho de crente desviado, aqueles que não quiseram aceitar Jesus, ou seja, nessa hora, eles verão o quanto eles negaram a fé. E aí é nessa hora que o mundo estará vivendo em certa paz, mas os crentes já lavados e remidos, que estarão se convertendo aqui, que não vão aceitar o anticristo, eles vão começar a ter perseguição. E aí que em um dado momento, nos 3 anos e meio, aí onde entra várias profecias que mostram o seguinte, que os próprios judeus que colocaram o Messias no trono vão dizer, você é um impostor, você não é o verdadeiro Messias, você é o anticristo. E aí começa aquilo que a Bíblia fala de 3 anos e meio de grande perseguição. Porque assim como os judeus colocaram o anticristo aqui no trono, eles vão dizer, nós erramos, nós falhamos. E aí eles vão clamar agora a Jesus, e agora vai começar uma grande perseguição sobre toda a terra, todos aqueles que não aceitarem a ordem ou o domínio do anticristo. Essa é a teoria, entendeu, irmã Miriam? Ficou claro? Então, aí o que acontece? Como a gente viu há pouco, né, o slide que o Tomé acabou de ler. Então, é nesse período, vamos imaginar, e aí passa toda essa fase, aí logo depois dessa fase vem essa outra aqui, ó, que seria a fase, aonde começa o milênio. Por quê? Porque Jesus vem, os judeus clamam agora pedindo perdão, Jesus vem e julga, né, todas as coisas, julga todas as nações e começa esse período de milênio. Aí é aqui que desce a nova Jerusalém. E é nesse momento que os que estiverem com Cristo lá nas bodas, eles descem com Cristo e eles vão reinar aqui também na terra, juntamente com Jesus. Então percebam que aqui haverá
dois tipos de pessoas com corpo glorificado reinando com Cristo e seres humanos que não morreram, porque ainda terá um período, vamos dizer assim, sobraram seres humanos aqui logo depois desses julgamentos. E aí onde entra esse período chamado de milênio, entendeu? Por isso que, irmãos, tratar desses assuntos é muito difícil, tá bom? É muito complicado. Por quê, meus irmãos? Então quer dizer, pastor, que vai ter dois tipos de gente aqui na Terra? Então, é isso, é aí onde entram as teorias, irmãos, é onde tem as discussões. Por isso que alguns outros irmãos vão dizer que tudo isso não passa de figuras de linguagem, tá bom? Então, só para a gente terminar aqui os slides, para a gente ir para o livro-texto, meus irmãos. Percebam que a gente só está nos slides, hein? Eu, particularmente, acredito mais no pós-tribulacionismo do que no pré. Eu acho que a Bíblia dá mais margem para o pós do que para o pré. Então, depois eu vou... Pois é, mas você é pré-milenista? Pré-milenista, pós-tribulacionista. Ou seja, o que o Tomé está querendo dizer? Vou explicar para vocês rapidinho. O Tomé acredita o seguinte, que ao invés da igreja subir aqui nesse exato momento, a igreja passa pela tribulação, e aí a igreja sobe aqui, né, Tomé? Então, o Tomé, a igreja passa na tribulação. Então ele é milenista. Mas ele acredita no milênio. Ele é pós-milenismo. Pré-milenista. Pré-milenista, pós-tribulacionista. Confundiu tudo. Irmã, por isso que a gente está indo com calma aqui. Eu não quero jogar um monte de coisa. Eu quero mostrar as teorias para que vocês possam ver. Irmãos, Deus deixou, lembra? Na primeira aula, Apocalipse é revelação, é tirar o véu. Deus deixou algumas coisas atrás do véu. Ele tira o véu e a gente está olhando. Dá para ver tudo? Não dá para ver tudo. É algumas coisas, entendeu? Bom, voltando aqui, Tomé, vamos lá para o slide. Então, você leu esse slide. Aqui, agora o pré-milenismo clássico, parte 2. Leia para nós, Tomé. Jesus reinará em perfeita justiça e haverá paz por toda a terra. No início desse tempo, Satanás será preso e lançado no abismo, de modo que não terá influência sobre a terra durante o milênio. Voltando aqui para o mapa, literalmente aqui, meus irmãos, começa o milênio, deixa eu aumentar aqui, começa o milênio, Jesus volta ao cavalo aqui, tá vendo? Jesus volta, começa o milênio, Satanás fica preso aqui durante 1000 anos, e ele é solto somente aqui. Pastor, mas a Bíblia vai mencionar isso, meus irmãos. Pastor, o senhor crê que isso é literal, que isso é alegórico? Meus irmãos, é muito difícil. Eu, particularmente, creio na literalidade, mas eu dou o direito de dúvida e dou a mão à palmatória dizendo que é muito complicado afirmarmos algo, tá bom? Então, voltando aqui. Continua para nós, Tomé, por gentileza. Ao final dos 1000 anos, Satanás será solto do abismo e unirá as forças com muitos incrédulos que se submeteram externamente ao reinado de Cristo, mas por dentro revolvem-se em revolta contra ele. Satanás reunirá esse povo rebelde para batalhar contra Cristo, mas serão derrotados definitivamente. Joia. E aqui, para a gente terminar... Cristo então ressuscitará todos os incrédulos que tiverem morrido ao longo da história, e estes comparecerão diante dele para o julgamento final. Uma vez realizado o juízo final, os crentes estarão no estado eterno. Aí agora vem os... Bom, vou deixar para ler. Bom, vamos ler aqui. Bom, deixa eu só... Pode ler, Tomé. Leia para nós, Tomé, por favor. Argumentos em favor do pré-milenismo clássico. Algumas passagens do Antigo Testamento não parecem caber nem na presente era, nem no estado eterno. Essas passagens indicam algum estágio futuro na história da redenção, muito mais grandioso que a presente era da Igreja, mas que ainda não parece remover de sobre a terra todo o pecado, rebelião e morte. Também há passagens do Novo Testamento, além de Apocalipse 20, que indicam um futuro milênio. Ou seja, Isaías 65, 20 e Apocalipse 2, 26, 27.
eu concordo, irmãos, com essa citação, né, do nosso slide aqui da Edições Vida Nova, do nosso irmão Gruden. Tem passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento que não parecem caber nem nessa era que a gente está vivendo e nem na eternidade. Por quê? Irmãos, olha só que interessante. Vamos voltar lá para o mapa. Olha lá. Quando a Bíblia fala sobre essa questão aqui do milênio, a Bíblia faz citações bem claras, bem interessantes sobre o quê? Sobre que Satanás será preso, a alma que pecar vai sofrer a consequência do pecado somente depois de 100 anos, e que, no finalzinho de tudo, Satanás ele é solto e causa uma rebelião, e aí Deus o pune. Então, somente então, que veio o grande julgamento de Satanás para o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Então, olha só, o milênio e as citações bíblicas é muito diferente da eternidade, porque quando a gente pensa na eternidade, é um lugar onde Deus recria todas as coisas. Lá é um novo céu, nova terra, é o paraíso, é algo perfeito. E percebam que as próprias profecias bíblicas dão uma ideia de que antes de Deus nos permitir entrar na eternidade, toda a criação passará por uma transformação. Como isso tudo acontecerá, não me pergunte, eu não sei. Mas a ideia que dá do milênio é que assim como um dia existiu, olha só que interessante, a gente não pode negar, assim como um dia existiu a geração aqui antes do dilúvio, lembram, né? Existiu o pessoal aqui do dilúvio, que foi uma fase da história humana. Podem ver que as pessoas que viveram aqui nessa fase antes do dilúvio, eles viviam quase 1000 anos, e podem ver que nós estamos vivendo uma fase que seria essa fase depois do dilúvio, ou seja, os seres humanos vivem no máximo 100 e poucos anos, e podem ver que depois do dilúvio a gente vai encarar uma nova fase que vai mudar totalmente aqui, ó. O ser humano, ele tem desfrutado de uma certa anos de vida parecido em toda a sua história de humanidade, que é por volta ali de 70, 80, 90, 100, 120 anos, alguns, né, dependendo do tipo de vida que as pessoas vivem, como foi na Idade Média, em virtude das pragas, né, da peste negra, não se passava de 50 anos, mas hoje, por exemplo, pode ver que nós somos fruto da melhora da qualidade de vida. Nossos avós viveram menos do que nós hoje estamos vivendo. Hoje, quando uma pessoa morre com 60 anos, a gente fala, nossa, morreu tão novinho, não é assim? Por quê? Porque em poucas gerações melhoramos. Então, o advento do milênio que está aqui parece que realmente é uma fase totalmente diferente. Por isso que os defensores da existência do milênio vão dizer, a Bíblia aponta para um caminho diferente. As profecias, elas dizem, no Velho Testamento e no Novo, algo diferente. Como tudo isso acontecerá, nós não sabemos, tá bom? Meus irmãos, então, beleza? Vamos voltar aqui para os argumentos, para a gente concluir esses slides, que eu quero ir para o livro-texto, hein? Então, Tomé, conclui agora aqui, ó, o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo. Aqui já tudo aquilo que nós falamos há pouco, irmãos, sobre o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo, agora esse slide retrata muito bem o que a gente falou, tá bom? Então, aqui, vamos parar aqui, meus irmãos, para não ficar uma aula muito longa, tá bom? Eu continuo daqui em diante, porque faltam poucos slides, ó, mas eu quero explicar com mais calma para vocês, tá bom? Ó, você vai ter as suas defesas. Aliás, não, tá facinho, tá fácil. Vamos... não, vamos deixar para depois, vamos lá, senão vai ficar muito longo. Eu estou gastando muito tempo na primeira aula, então vamos parar aqui, tá bom? Alguma pergunta, irmãos? Todas as perguntas, né, irmã Miriam? Milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, tribulanismo. Ixi, estou falando. Pastor, confesso que eu estou ficando meio bugado também, viu? Mas vamos com calma. Ó, irmãos, já eu vou tentar, quando a gente for no livro-texto, eu vou mais uma vez pegar aqui o nosso mapa, né? O mapa do... Irmãos, esse mapa eu tenho ele na nossa biblioteca da igreja, tá? Eu devo ter ele aqui também,
mas hoje, com a tecnologia, graças a Deus, a gente pode estar apresentando eles para vocês. Eu sugiro que vocês também comprem, né? Eu tenho não só esse mapa, mas outros mapas lá na nossa biblioteca. É muito legal, né, para os alunos verem, estudarem, mas hoje, com o advento da tecnologia, a gente está podendo utilizá-los aqui também e está facilitando bastante a compreensão. Então, já eu vou explicar, Diego, para todos vocês, vamos fazer aqui alguns desenhos mais simples, mais objetivos, e eu não tenho dúvida que vai esclarecer vocês, tá bom? Para tentar facilitar tudo isso, né? Só para a gente fechar a aula aqui, irmãos. Lembrem disso, não se preocupem como será. Não se preocupem, irmãos. Se preocupem, sim, em estar vivendo em santidade. Se preocupem, sim, em estar vigiando e orando. Como vai ser, quando vai ser, de que forma, não se preocupem. Porque tudo acontecerá segundo os desígnios e a vontade do Senhor. Será a providência do Senhor na história. E nós, como filhos de Deus, viveremos diante dele, em cada período. Então, a gente não tem que ter medo, necessariamente, né, desses instantes. É importante a gente conhecer, é importante a gente estar preparado, tá bom? Eu vou falar aqui no segundo módulo, já, eu vou dar uma citação minha, né, de uma utopia que eu tenho. Eu vou explicar algo para vocês, né, sobre o que eu acredito que em breve vai acontecer. São opiniões minhas, são pensamentos meus. Eu gosto muito, irmãos, de estar pensando com vocês, de estar lendo a Bíblia, de estar conjecturando. Quando a Bíblia traz uma afirmação, eu creio nela. Como eu disse, irmãos, os nossos irmãos pentecostais, eles foram maravilhosos aqui com esse material. Eu posso dizer para vocês, irmãos, que quando eu, pela primeira vez, comecei a estudar esse mapa, quando era novo convertido, isso aqui para mim foi uma pérola, porque resgatou na minha vida o zelo por me preservar, no sentido de buscar a Deus, de me consagrar, porque mesmo que Jesus não venha na minha vida, no sentido assim, não seja na minha geração, eu quero estar pronto para fazer a obra dele, entendeu? E é isso que importa para a gente. Então, conhecer os finais dos tempos é importante? Claro que é, meus irmãos. A gente poder entender um pouco melhor quando o anticristo se manifestar, quando ele chegar, sobre todos os acontecimentos, é importante. Mas a gente não tem que ficar aqui vivendo aquilo que eu mencionei na última aula, né? Que é viver debaixo de fobias, viver debaixo, né, de um peso, tá bom? Porque senão isso daí pode nos fazer mal, né? Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta, né? Lembram? Na última aula eu falei sobre a escatofobia, que é rejeitar o estudo dos finais dos tempos por causa de medo. Não, a gente não tem que ter medo. E também a escatomania, enfatizar demais o estudo do fim dos tempos. Tudo é final do tempo. Olha o anticristo aí, olha, Jesus está voltando. A gente também não tem que ter escatomania, entendeu? Tá bom? Pergunta, Tomé, pode falar. Não, o pastor estava falando sobre a preocupação. Eu, particularmente, eu acredito que tem um grupo de crentes que corre um risco na visão pré-tribulacionista, os crentes que vivem em cima do muro. Porque muitos pensam que vai ter uma segunda chance mesmo depois que a igreja for arrebatada. E pode não tomar uma posição a tempo. Exatamente, Tomé. E eu diria, né, Tomé, vamos aqui fazer uma leitura até mais ampla. Um cristão nominal, um cristão que fica em cima do muro, ele perde tempo em qualquer geração, não é, Tomé? Não é, irmãos? Uma pessoa que teve o conhecimento da água da vida, do pão da vida, e não está se alimentando dele, porque está ainda embebedecido com os prazeres dessa vida, ele é um cristão nominal, ele está perdendo tempo em qualquer geração, não é? Por quê? Porque ele não está desfrutando do autor da vida. Nossa vida só tem sentido em Deus, fora de Deus não tem sentido. Então, é claro que em qualquer geração essa pessoa ela está perdida. Mas é óbvio que quanto mais próximo do fim essa pessoa continua
em dúvida ou ainda negando o evangelho, ela está muito mais perdida. Olha só uma frase que a missionária Durvalina Bezerra, diretora lá do Betel Brasileiro, diz que o campo missionário de um verdadeiro evangelista é o coração de qualquer alma que está no pecado. Esse é o campo missionário ideal, né? Ou seja, uma pessoa, muitas vezes a gente está querendo fazer obra de missões, mas tem pessoas não crentes do nosso lado. E alguém já disse também, citando o diálogo entre um cristão e um ímpio, né? O ímpio perguntava, o não cristão perguntava, aonde está o inferno? E o cristão disse, o inferno está no coração de todo aquele que não crê em Deus. Essa pessoa, mesmo que tenha uma aparente vida boa, já vive o inferno, porque ele já não está desfrutando do autor da vida, né? Então, são verdades que nos atingem o tempo todo e na nossa história o tempo todo. Irmãos, saber dos sinais dos tempos é muito importante, tá bom? Então, vamos fechar aqui, meus irmãos, para a gente ficar com o primeiro módulo muito longo, né? Tá bom? Mais alguma pergunta? Eu tenho um comentário. Pode falar, filha. Uma vez, né, uma moça no serviço que eu tava, ela não era cristã. Ela tava falando assim que achava injusto, que Deus não dava uma segunda chance, igual no dilúvio, matou todo mundo. Aí eu, mas Deus deu 120 anos de chance. Aí o pessoal começou a, tipo, comentar, né, sobre isso. Aí eu não respondi mais nada, mas eu fiquei pensando, é igual hoje, né, o povo sabe das coisas de Deus, mas fica esperando, né? Exatamente. Ela que voltou da balada orando pra não ser assaltada, e daqui a pouco falou, Deus não dá chance. Eu fiquei, mas quem que falou pra ela que Deus que guarda, que Deus que ouve oração? Quer dizer que ela já conhece a palavra. Exato, filha. É por isso que, você vê, irmãos, o fato de estarmos aqui preparando para a obra de Deus, não é querer demonstrar para ninguém que a gente é melhor, sabe mais, não é nada disso. É simplesmente ter uma igreja bíblica. É simplesmente ensinar o evangelho, porque hoje o que tem de igrejas, eu diria que de pessoas, igrejas que estão sendo formadas para satisfazer o desejo das pessoas, né? Como você falou, Beatriz, né? Deus está dando tanta chance e tem tanta gente indo hoje indo para a igreja por motivações erradas. Por isso que a gente está aqui, para mostrar o seguinte: olha, vamos ter uma igreja séria, vamos ensinar, né, para as pessoas o verdadeiro evangelho, porque Deus está dando chance. E agora, uma coisa que não deveria ser assim: uma igreja deveria ser um lugar muito sério, de muita piedade. Mas podem ver, irmãos, vocês com certeza conhecem muitas pessoas que vão para a igreja porque elas querem uma vida melhor, uma vida mais abençoada financeiramente, elas querem buscar só as coisas materiais dessa vida. Eu diria, olha só, é um cristianismo tão pequeno, né? Entenderam? Então, é por isso que a gente está aqui estudando, para a gente poder pregar, né, para as pessoas que ainda não ouviram do verdadeiro evangelho e desses que estão indo em igrejas evangélicas pelas motivações erradas. Para quê? Para eles serem esclarecidos, né? Porque quem está dentro de uma igreja de uma forma errada está entristecendo o mestre, né, irmãos? E que Deus nos ajude para que a gente não entristeça também, né? Tá bom? Beleza. Mais alguma pergunta? Mais alguma fala, Beatriz? Irmãos? Não. Então vamos parar aqui, tá bom? Vou parar a gravação e a gente volta em instantes.